E aí, pessoal, beleza? Falando aqui do segundo episódio da nossa série aí sobre a criação da fábrica do mini índice utilizando a ferramenta Strategy Quant. Chegamos aqui na parte da opção genética, tá? Opção genética, como eu já disse no vídeo anterior, é sobre a questão de Darwin, né? Que a gente vai selecionando, né? Através de uma seleção genética ali, a gente vai conseguindo encontrar as melhores condições e as melhores é, estratégias para a gente ir eliminando as coisas que não fazem sentido e é, selecionando, né, e colocando em uma outra ilha separada as coisas boas, né? Então, assim, a ideia é fazer o máximo de gerações, né, de combinações aí de estratégias e indicadores. Não é para usar um monte de coisa, mas sim testar uma diversidade grande para achar uma estratégia simples, mas que tenha um retorno drawdown aí interessante. Então, como que a gente vai configurar essa fábrica, né? Essa parte da opção genética. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar uma ilha para cada núcleo que eu tenho no computador aqui, tá? Então, o meu computador ele tem 8 núcleos, eu crio 8 ilhas, né? E eu deixo as evoluções separadas, né? Em 8 ilhas. O que que eu gosto de fazer? Eu deixo o número de gerações, né? De pessoas, de testes ali, né? No caso, a gente compara essa ilha como se fosse pessoas dentro de uma ilha, então seria estratégias dentro de uma ilha, onde vai ter uma probabilidade de crossover, que é essa troca, né, essa migração de uma ilha para outra, usando, né, através de tantas gerações a gente vai migrar para uma outra ilha, né? Quanto que é a taxa de migração de uma ilha para outra? A probabilidade de mutação na ilha, né? Aquela estratégia ela se mutar, ela procurar uma coisa nova a partir dela mesma, né? Probabilidade de crossover, desse cruzamento, né, de uma estratégia com a outra, usar um indicador de uma com a entrada da outra, uma saída de uma com tipo um indicador de outra. Então, assim, a gente fazendo esses cruzamentos, testando infinitas possibilidades aí para ver se acha alguma coisa lucrativa no passado que vá tender a ser lucrativo no futuro também, tá? A gente vai fazer vários testes depois de robustez, mas a princípio a gente vai ter que chacoalhar esses dados e testar esses diferentes tipos de estratégias para conseguir achar alguma coisa realmente lucrativa, tá? Beleza. Aqui eu vou deixar mais ou menos essa configuração, tá? Na mentoria eu explico mais detalhes do que é cada coisinha, né? Mas aqui para a gente montar, eu coloquei basicamente que cada estratégia que ele vá selecionando como positiva e vai manter na evolução genética vai ser um fator de lucro maior que um. Então significa que a estratégia é minimamente lucrativa, né? Porque se o fator de lucro é maior que um, logo ela é lucrativa, né? Eu uso esse Flash Bloat também, que é para detectar as estratégias iguais, para elas não ficarem testando, sendo que é a mesma estratégia, né? Ficar gastando processamento à toa. Então eu tiro esse Flash Bloat, né? No caso, eu descarto essas, essas estratégias que são repetidas para entrar novas nessa ilha, para buscar coisas melhores. Se ficar travado muito tempo, né? Ali naqueles testes e 50 gerações não achar nada, a gente reseta todos os indicadores da ilha e começa um novo processo, para ele não ficar perdendo tempo em coisas que não vai achar nada lucrativo mesmo, né? Uma combinação de indicadores que não fazem sentido. E e aqui a questão da migração, qual que é a taxa de migração, qual que é a taxa de mutação, né? Então, assim, são configurações que eu deixo, faço, crio para agilizar o processo, para encontrar as estratégias, beleza? Basicamente é isso. Tá? Sobre as opções genéticas eu vou deixar dessa maneira aqui para o mini índice. Sobre os dados, né? Os dados, eles são muito importantes, né? A gente já discutiu isso no primeiro vídeo também, da qualidade dos dados. E nesse vídeo eu quero deixar explicado a questão do, do out of sample e in sample também, que é bem legal para a gente fazer os filtros, tá? Então, o que que eu vou deixar setado aqui para o construtor, né? A nossa primeira etapa.
Dos 5 anos de teste, eu vou pegar de 2023 para cá, que vai totalizar aí 1 ano e 9 meses. Eu vou fazer a minha data inicial dia 2 de janeiro, tá? E eu vou até dia 10 de setembro, que é o que eu tenho de data aí desse ano. Então eu vou testar dentro de 1 ano e meio, eu vou construir estratégias dentro de 1 ano e meio, com a precisão a mais rápida agora, para depois eu fazer um teste de 1 minuto, um spread de 1, tá? Que é só ali, porque como o mercado é muito líquido, né? Ele tem liquidez tanto na compra quanto na venda em quase todos os pontos, a gente não vai sofrer muito com spread, então eu deixei de 1. Depois a gente faz um teste em Monte Carlo para rever esse conceito, mas a princípio eu vou deixar 1 e o slippage de 0, tá? E a questão do intervalo que a gente vai testar. Beleza. O que a gente tem aqui que nos mostra que período que eu vou testar? Eu vou construir dentro desse 1 ano e meio que a gente tem, né? Então a gente tem 1 ano e meio ali para testar. Depois disso, a gente vai ter um filtro somente para esse 1 ano. Tá vendo que eu criei um out of sample aqui e eu coloquei o período do começo do ano até agora. Então ele está testando 9 meses aqui e aqui está o restante desse 1 ano e 9 meses. Então aqui tem 1 ano de data para trás, que seria do começo de 2023 até dezembro. Beleza? Então eu vou ter só um out of sample no construtor que eu vou mensurar esse filtro aqui, tá? Então a gente vai fazer a classificação desse filtro aqui nessa parte, tá? Então vamos lá. Opções de trade, tá? O que a gente vai fazer aqui? Nós já definimos algumas coisas que dá para definir aqui na hora do construtor ali do builder, tá? Mas eu vou repetir algumas coisas para a gente não ter dor de cabeça com isso, né? De tá, vamos supor, o stop tá passando lá do que eu defini, ou o meu alvo tá sendo menor do que eu defini, né? Então eu vou sempre setar isso aqui também para não ter dor de cabeça na hora da criação ou na hora da conta real, tá? Então vamos aqui. Aqui eu vou deixar tudo desativado. Aqui, sair no final do dia, eu coloco para sair às 16h59, que é 1 minuto antes da última barra da última hora, que vai ser o fechamento aí um pouco depois do fechamento das ações, né? Um pouco antes do fechamento das ações. Início do intervalo de tempo das 9h05, eu espero os primeiros 5 minutos da abertura do mercado aí, que é meio confuso. E o final do intervalo de tempo das 16h59, que é a hora que eu comandei para sair. E eu reforço isso clicando no sair no final do intervalo, que é esse aqui de baixo, né? Então depois que acabar esse período, ele vai sair também por essa etapa. Então você está vendo que eu confirmo com esse aqui e confirmo com esse aqui a saída. Então eu utilizo todos esses indicadores aqui, né? Essas configurações aqui para poder sair no tempo correto, não ter dor de cabeça aí de ter que pagar taxa por dormir posicionado ou ser fechado compulsoriamente, tá? Beleza, aqui embaixo, máximo de negociações por dia. Eu não vou deixar setado, tá? Dependendo do mercado, ele vai entrar mais vezes. O que eu vou deixar citado aqui é o quê? O mínimo de stop loss vai ser 25. O máximo de stop loss vai ser 500, vai ser 100. O mínimo de take profit vai ser 25 e o máximo de take profit vai ser 300. O que é isso aqui? Aqui ele está falando em pips, no caso ticks, né? Que a gente utiliza para o nosso mercado da B3, né? Do mini índice, né? Então vai ser 25 ticks mínimos para 300 ticks máximos e aqui vice-versa, tá? Isso aqui é um controle a mais do que a gente já fez aqui no Builder, que foram essas, tá? 25 a 100 e aqui eu setei de 25 a 300. Então, eu estou reforçando isso aqui dentro, de 25 a 100, de 25 a 300, beleza? Então, eu estou deixando dessa forma para a gente não ter dor de cabeça na hora que estiver operando, tá? Isso é uma coisa que eu aconselho a fazer, muita gente não faz, mas é uma segurança a mais que a gente pode ter nas nossas estratégias. Bloco de construção, tá? O que eu vou utilizar aqui dentro, tá? Aqui tem muitos indicadores, aqui que tá
muitos dos segredos aí para a gente conseguir definir o que a gente quer fazer, né? Das nossas estratégias, como que a gente quer construir, para não ficar testando também coisas muito aleatórias, tá? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que vai ser os blocos de construção, como que são os tipos de entrada, os tipos de saída, quais indicadores eu gosto mais de usar, os blocos de entradas com ordem stopped ou limit, né? Então, assim, a gente vai definir basicamente as regras do jogo para o nosso robô, tá? Então, é isso. Deixa o seu like, se inscreve. Se você tem alguma dúvida, deixa o comentário aí que eu respondo para você o quanto antes, beleza? Valeu, forte abraço e até mais.